Ah! Hoje eu não sou Belisário, eu sou Naruto! Sasuke! Meu Deus. Começando o programa. Eu Ele! tentando me abaixar aqui, mas Artrose dele, aí ficou, mas não faz mal. Caraca, galera! Ih, estamos aqui para mais um episódio do Pelicast! E olha, cara, eu tive que parar aqui o papo. Falei, não, começa a gravar, porque não dá, as perguntas já estão se avolumando. Hoje a gente vai falar aqui sobre cultura geek. Né? E com vocês aqui, o trio Ternura, Lara Rocha, essa gatinha, Lara Miau! ela está trabalhada, né? Parece até que foi feito pra você. pra mim. Tá. Eu vim pronta, gente. Vim combinada. Ninguém sabia, mas deu tudo certo. O Orlando Stiller que tá triste porque tá sem nenhum adereço. Não, tô assim, eu tô com adereço, obrigado. Eu tô com o jornal O Globo. O jornal que é nada mais geek, né? Mais antigo do que você ser assinante de um jornal impresso, não é verdade? É, você... Isso é. Não, isso é retrô, Isso é vintage. Isso é vintage. Isso é vintage. É cringe. Vintage. E eu sou o quê? Cringe, Nós falamos cringe. hoje, eu sou o quê? Você é hipster. Hipster. Tá, depois eu queria que você me desenvolvesse. Tá, essa aí. a Só gente pra eu conversa saber sobre me apresentar. Você apresenta o convidado primeiro, depois a gente fala Então, sobre calma, isso. porque agora eu quero apresentar o convidado, a gente não fala mais de outro assunto, que a gente tá aqui em polvorosa. verdade. Desde que meu grande amigo aqui, Vitor Brandão. Vitor! Prazer, todo mundo. Por favor, não, por favor, por favor. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, todos bem-vindos. Muito bom. Fica à vontade. Gente, Vitor chegou aqui, acabou. A gente É, não consegue falar de foi. outro assunto. Sério? Porque aí já começa. Primeiro que ele ia trouxe apetrecho maravilhoso pra mim, que eu não vou devolver, tô brincando. O olho dele já aqui pra mim assim, ó, como não vai. É da minha mulher. Ele já falou isso. E olha, já tem os bonequinhos ali também, que eu sei que tá no quadro, que o pessoal aqui, ó, o Léo ficou 1 hora arrumando o bonequinho. Eu quase meti a mão. O Pikachu ali, eu só sei o Pikachu. Pikachu tá numa posição estratégica pra poder pegar o foco. Olha agora o Pikachu. Muito bom, Pikachu. Quem são os outros? Quem são os outros? Transformer e Arlequina. Ah, transforma Olha ele aqui aqui. também. Pronto. Aham. Mas você conhece da sua época? Não, olhando agora vi que era, mas não sei. Demorou. Não, porque eu não sou, galera. Então, eu conheci Vitor Brandão fazendo um evento geek na escola que eu trabalhava. E eu mudei de escola e levei Vitor também para outra escola. Né? E eu fiquei espantado, no bom sentido, assim, né? Encantado, Impactado. espantado, mas impacta, obrigado. Impactado. Impactado como essa cultura geek é uma parada gigantesca. E que, pelo visto, só eu não fazia parte. Não fazia, porque agora eu sou Naruto. Tá? Não, falando sério, eu fiquei, né? Tu lembra disso, né? E é legal porque a gente, né, ia junto, eu peguei o Vitor em casa, a gente foi junto, né, no carro. E eu ia, cara, é infinito o assunto. E por isso a gente parou, começa a gravar. Léo, por favor, porque a gente tem 1 milhão de perguntas pra fazer. Vai, o Orlando já tá nervoso, vai, Orlando. Não, 1 milhão, você tá falando do mercado, que você chamou ele para um evento. O mercado geek é enorme hoje, né? Eu moro em frente lá àquela arena olímpica. Teve um evento lá de algum jogo que eu não sei, que eu confesso que eu sou analfabeto geek. Analfabeto geek. Boa expressão? Muito bom. Mas assim, eu ouvia a comemoração dos jogos, que era algum jogo que estava tendo lá. Isso é cultura geek? Sim. Gamer também tá envolvido também com a cultura geek. E o mercado cresceu demais. Então, o que é, Vitor? não, Vamos boa. por parte, pra galera como eu, não sabia boa. nada disso Boa. até, sei lá, 3 anos, 2 anos atrás. Eu não sabia. Né? O Orlando que não sabia nada até 10 minutos atrás. É verdade. Não, ele falou aqui, não sei o que eu tô verdade. falando, não. Né? O que é a cultura geek? O que a gente pode englobar hoje em cultura geek? A gente pode falar um pouco sobre cultura geek, né? Lembrando um pouquinho primeiro o termo nerd, né? Que era usado mais na década de 80, que, assim, na época era um termo até um pouco pejorativo, né? Mas que a gente falava muito dos adolescentes, principalmente adolescentes, né, que gostavam de jogar RPG, gostavam de ler quadrinhos, né. Normalmente tinha sempre o estereótipo, né, era sempre aqueles meninos, né, poucas meninas, mas tinha também, né, que gostava de, normalmente ficavam sempre escondidos, né, não apareciam, não gostavam de dizer que o termo nerd era um termo pejorativo, né. E o termo geek ele foi passado realmente como uma evolução. Né? Então, que aquilo que era mais manual começou a entrar uma coisa um pouco mais eletrônica também. Então, aí estamos falando mais dos videogames também. Aquela coisa da interpretação ficou um pouco mais fluido também. Então, a gente está falando dos cosplays também. E incorporação também de outras ideias também que a gente compõe toda essa questão do mundo geek nerd. Né? Então, falar geek ou falar geek nerd, eu acho que são sinônimos. Sinônimos, né? Uhum. Cara, não, eu acho isso incrível, porque é uma parada que não tem idade, né?
Porque aí você falou, uma parada que já vem de muitos e muitos anos. Então, um cara que era nerd na década de 80, ele é geek hoje. Hoje, exatamente. Mas ele é mais geek do Eu que também. nunca. Mais geek do que nunca. Porque eu acho que agora a expressão saiu do armário a galera que era geek, né? Isso. Tipo, que havia um pouco dessa coisa do preconceito que você tá Havia um falando. preconceito, é isso? Havia Sim, sim. Do bullying. Você vê filmes antigos também, né? O estereótipo realmente do nerd, ela realmente é aquela pessoa mais separada, mais distanciada de outros grupos, tanto que eles se reuniam, por exemplo, em porões, em locais distanciados, né? Hoje não, hoje você anda na rua, vê alguém com uma bandana, alguém com uma orelhinha, você vê alguém, por exemplo, com um bottom na mochila, você grita Naruto, as pessoas já vêm todo mundo atrás um do outro, que já sabe o que é todo mundo geek nerd, todo mundo se entende. Cara, você é muito genial. Eu me lembro de uma frase, é uma bobeira aqui, né? Mas é uma frase já nessa virada, nessa tentativa, que é assim, ó, trate bem o nerd da sua sala, que provavelmente ele vai ser seu chefe no futuro. Eu já vi essa frase. É maravilhosa. Fala de novo, é muito boa. Trate bem o nerd da sua turma, porque provavelmente ele vai ser o seu chefe no futuro. É muito bom. Eu adoro essa frase. E é o meu caso. Que é uma, grande. é uma tentativa de desconstruir esse preconceito com o nerd, verdade, né? Assim, cara, para de bobeira, já de ser bobão. É o Bill Gates, né? Pô, né? E é isso. Mas vamos lá, só por título de curiosidade, você perguntou aqui no início, eu fui catar. Em 2021, o mercado geek faturou 21,5 bilhões de reais em faturamento no Brasil, somente com a venda de itens licenciados. Já vou aproveitar, então, só esse dado já mostra um pouco, porque a gente está falando só de itens licenciados. Mas fala um pouco pra gente, o que seriam esses itens licenciados? É tudo? É desenho? Estamos falando de boneco? de camisas, bottoms, estamos falando de itens personalizados, né? Livros, quadrinhos, principalmente quadrinho, mangá também são itens então, de... isso engloba quase tudo. O que ele está querendo dizer com itens licenciados é tirando a pirataria, né? É o que foge do controle do... Qualquer coisa que o dono tem, realmente autoriza realmente o uso, né, da imagem dos animes, né? E que possa ser comercializado. Ô, Vitor, e tem as feiras, não tem? As feiras geeks são foi pontos assim que a onde gente... são pontos onde realmente esse mercado flui mais, né? Onde as pessoas têm a oportunidade de poder não se reunir só para, além de poder conversar, bater um papo, conversar sobre suas séries favoritas, né? Mas também de poder levar para casa itens de colecionador, né? Itens colecionáveis também para poder personalizar a sua casa, né? Você pode ter, por exemplo, uma almofada dentro de casa normal, né? Ou você pode ter uma almofada do Star Wars dentro de casa, por exemplo, e mostrar a sua particularidade, né? Que você gosta daquela série, né? Você tem, por exemplo, um conjunto de copos em casa, você serviu uma água, por exemplo, né? Eu tenho uma que tem um Ctrl Alt Del, né? Que ela aparece assim, ela fica na minha mesinha, quando a gente vira, ela vira um copo. Eu sirvo água nela. Né, um Ctrl Alt Del. Então, assim, são coisas personalizadas geek, né, que às vezes associa ou um anime, alguma coisa, ou simplesmente é uma coisa nerd mesmo, associada a alguma coisa eletrônica também. Você sabe o nome do filho dela? Qual? Pode falar, fala pra gente. Meu pequeno Luke, meu pequeno Jedi. Mas é sério, Né, é Luke. Isso E é de fato em homenagem a Luke. Tanto... Não, de então, fato... a verdade foi ele que escolheu o nome dele. A criança? Então, quando a gente foi fazer Ele tem 20 anos. Então, mas é porque assim, eu vou explicar porque as pessoas vão falar assim, cara, sua nerd, né? Fez isso com a criança, não pensou na criança. Pensei, óbvio. Por quê, né? Eu formei minha família, meu nome com L, do marido com L, Leonardo. Aí eu pensei, já que vamos formar uma família, todo mundo com L, o nome da criança tem que ser com L. Então a gente fez uma lista de nomes de menina e de menino com L. E aí no dia da Ultra... Né, sério. Já tô aí, desculpa. Não dá. Eu tenho um vídeo. Nossa. E no dia da Ultra, que a gente ia saber, né, ter certeza do sexo biológico do bebê, a médica foi lá, viu, ela falou assim, é um menino. Aí eu falei assim, eu tinha combinado com o Leonardo, falei, vamos fazer o que a gente combinou. Aí eu comecei a falar nomes. Não. Amigo, aí eu falei, Leonardo, porque eu não queria que fosse o mesmo nome do pai, mas tudo bem. Júnior. Eu acho, assim, é muito anos 80, né? Os colocaram do pai. Aí eu comecei a falar Leonardo, Leandro, fui falando um nome muito assim, tipo Ludovico. Aí falei Luke, eu juro que ele mexe. Mas quem fala Ludovico, a pessoa vai chutar também a sacanagem. Aí veio o primeiro, o seguinte, puxa esse aí. Ludovico não! Ludovico não! Graças a Deus. Não era isso. Mas se eu tivesse chutado Ludovico, ia ser Ludovico. Ia ser Ludovico. Era o meu combinado. E se é um acaso isso aí tudo? Lambisgoia, depois Luke, é o bichinho Luke. Deu uma... Bateu certo, rolho entrando. Exatamente. Entendi. Então, Não, e segundo ela, teve a prova real, fez de novo. eu fiz de novo. Eu fui falando outro. Eu ri que eu já conhecia a história. É mesmo? Então, Você fez sim, a prova... Tá gravado.
Teve a prova. É que nem o povo Paul, cara. Lembra da Copa do Mundo? Botava o povo. Acertaram o povo vidente. Caramba, Eles que botaram legal. também Povo no vidente. que... Tudo uma grande coincidência? Pode. Aí Não, foi. claro que não. Seu poder geek definindo o nome do filho lá. isso. A pessoa tem uma capinha de celular de Star Wars, configura a pessoa ser geek? Sim. com Lara, certeza. por favor. É uma- não. Lara, por Sim, favor. por favor. Exponha essa capinha pra galera. Porra, tu quer comparar o nome do filho com a capinha do celular? Porra, até eu uso a capinha do celular aqui. É verdade. É. Verdade. Agora, o nome da Betânia, na verdade, é Princesa Leia Betânia. Tô brincando. Minha filha é Chewbacca. Começa com L, né? A minha Cara, esposa quando quer é que ela pegou do filha Japão? de Zelda, se tiver. Zelda? Zelda menina, ela quer Zelda. Zelda? Zelda. Esse eu Aí, lembro desse jogo. É um jogo, né? Zelda, é um clássico da É um Nintendo. clássico. Nintendo eu tive. 8 bits, Miyamoto, 16, Olha, 64. Eu tava isso de madrugada, aí eu ficava escutando aquela bagaça do Hey, listen! Ai, que ódio. A madrugada inteira. A fadinha dando... a fadinha. dando Vitor, lá em casa, eu acho que eu sou geek. Eu tô começando a descobrir isso agora. Olha ele. Lá em casa, meu irmão tinha Sega e eu tinha Nintendo. Então era Master System e Nintendo. Aí depois Mega Drive e Super Nintendo. Isso aí. Phantom, né? Tinha um videogame. O Phantom, na verdade, ele foi uma cópia pirata do Nintendinho aqui no Brasil, né? Ah, A gente é? teve vários deles aqui no Brasil. Na década de 80, a Nintendo nem sonhava chegar aqui no Brasil, né? Década de 80, década de 90. 80, 90 A talvez. Nintendo é velhaça, né, Vitor? É empresa sim, de 100 sim. anos, né? A Nintendo, ela começou... Ela tem mais de 100 anos, as pessoas sempre perguntam assim, né? Mas videogame 100 anos atrás? Não, ela começou com card games. Jogos de cartas. E aí, realmente, na década de... talvez 70, década de 80, que ela migrou realmente para os consoles... os videogames, né? Os eletrônicos, né? O primeiro jogo foi o telejogo no Brasil? Telejogo no Brasil, acho que foi o primeiro game Aí realmente. veio depois o Atari 2600. Atari. Eu tive Atari. Eu tive Atari também. Eu tive tive Atari. Atari. Telejogo realmente é um classicão mesmo. E é um jogo relativamente simples. É um ponto de luz que você fica rebatendo pra lá e pra cá mesmo. Isso né? se compra hoje, você acha, em algum lugar? Se você procurar alguns colecionadores aí, algumas coisas, você consegue. Mas é caro. Tem, um monte tem um telejogo. Tem. Um monte de nome. Falei dele Ah, hoje. tem, Tem. nome, né? Tinha, não sei se ainda tem. Depois a gente manda mensagem. Se tem, dificilmente ele vai descartar. Só não vai ter Aí mais. já tem 3 não- filhos, né? Bota o moleque pra jogar. Pra jogar assim, é simples, é divertido. As pessoas olham. Você pega essa geração nova, agora coloca você pega um controle de Nintendo 64, né? Quem jogou sabe, né? Que aquilo parece uma nave espacial. Né? Que ela é toda. Você não, as crianças têm dificuldade de saber aonde segurar o controle. Eu não sei jogar eu mais. não né? sei. Meu filho quer jogar videogame comigo, negócio de futebol. É tanto botão, que não, esse corre, esse dá carrinho, esse quer dar, não. Não, e esse com a sequência de Aí botão. também é muito difícil. Eu também acho. É mais difícil que jogar bola mesmo. Lógico. Antigamente videogame era aquele, porque eu não sei jogar futebol, mas jogava no videogame. Agora não, eu prefiro pegar a bola e jogar. Não, eu sou craque, é diferente. Mas realmente o videogame é difícil pra mim, eu acho muito difícil mesmo. Muito difícil. Não, eu não jogo mais, eu só assisto ele, fico torcendo pra ele. Mas virou uma juro. indústria, né? O game virou uma indústria enorme, né? Virou indústria. Tá, É o lazer tem preço, tem valores aí comparáveis aí a cinema, a outras Não, também. Vitor, lançamento de game em televisão. Eu não lembro de ter visto isso há 10 anos atrás. Agora você vê. No Japão era comum. No Japão era comum. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Co- A cultura geek é tipicamente japonesa? A gente pode falar que sim, né? Porque, na verdade, assim, a evolução dos animes, né? O anime é a animação japonesa, né? O que você tem um HQ no formato americano, né? Que nós importamos, né? O anime é pro japonês. Como a gente tem, por exemplo, o mangá pro japonês, a gente tem o manhwa pro coreano, o manhwana pro chinês, e cada um deles tem o seu... É o modo de fazer quadrinhos deles. Né? É o modo de fazer quadrinho deles. Só que o Japão, assim, em especial, ele tem um carinho muito grande pelos quadrinhos, né? Pelos mangás. Né? Você vê que todo o processo de reconstrução do Japão também tem uma pinceladazinha também, dos quadrinhos. Tanto que é comum você falar, por exemplo, na década de 70, na década de 80, por exemplo, assim, ações de marketing, que a gente não falava nem de marketing direito naquela época, a gente está falando de, assim, mal tinha TV, né?
coisas assim do tipo, e fazendo coisas assim, como eu definiria hoje, talvez, assim, marketing de arrasta quarteirões, sabe? Tipo, um personagem que morreu fazendo uma marcha fúnebre, em plena rua, caminhando com um personagem que faleceu, como uma proposta de marketing para outra. Os quadrinhos saíam semanalmente nas bancas de jornais. Isso, né? no Japão. Isso no Japão, aham. Então, assim, o personagem tinha morrido, né, na coisa, então eles com propaganda faziam essa marcha, por exemplo, para poder fazer isso é só um exemplo, né, de uma Isso propaganda. já aconteceu no Brasil, por exemplo? Assim, nesse tamanho, Nesse nível, nesse não, nível, né? acho que não. Eu acho que não. Mas, assim, seria pra curioso você estar ver, andando na assim, rua e ver uma marcha fúnebre. Mas quem morreu aí? Naruto. Foi um personagem. Matei Naruto, foi perdão, assim, Naruto, né? aham. Chutei ele. É uma coisa interessante. E é claro, né, como o mundo globalização, né, essa coisa se expandiu. Então, você vê títulos japoneses aí sendo publicados em 100, 150 países. Você vê animações, por exemplo, sendo traduzidas para várias línguas e saindo simultaneamente no Japão, já está saindo aqui no Brasil também, né? Nesses streamings, por exemplo, sim, né? Não, eu lembro quando eu era mais nova, né? Enfim, aquele momento que a gente está se entregando. Que a paixão da minha vida era Cavaleiro do Zodíaco, né? Então, quando eu queria ver alguma saga específica, cara, a gente é da época de uma internet muito ruim. Então eu lembro que a gente se não tem dividia. internet. Exato. A gente se dividia entre os amigos pra ver quem que ia conseguir baixar o episódio tal naquela semana. Pra gente ver, por exemplo, cara, eu quero ver a gente quer ver a saga de Hades. Muito boa, por sinal, tá, gente? Vale muito a pena. Gente, e assim, a gente. Kurumada é ótimo. Você também. Não, e ela tá emocionada. Emocionada, é bom mesmo. E a gente só baixava, eu sou de uma época que a gente baixava e a gente tinha que baixar a legenda porque a gente só conseguia baixar esse tipo de coisa. Não tinha dublado não, gente. A gente baixava em japonês. E não aprendeu japonês? Tinha que ter aprendido. Era maneiro, sabe? Ouvi os caras falando, Atena no sentou. E aí, caraca, Não, e é interessante, porque é isso. Culturalmente falando, é muito interessante. É uma quebra também de estereótipos, o né? Japão é um soft power fudido, né? Porque Sem o Japão dúvida, faz muito. isso de propósito, né? A gente sabe que o soft power é uma coisa que a Coreia hoje está usando muito. Com K-drama, K-beauty, K-pop. K-pop. E o Japão fez isso muito antes de todo mundo, né? Porque eu acho que o Japão chegou no Ocidente dessa forma, talvez, né? Usando muito a questão da tecnologia, da questão light, soft, da imagem japonesa, do colorido, do brilhante, do karaokê. E aqui no Brasil foi Manchete? TV Manchete que deu uma popularizada? Teve Manchete que deu desse ponto inicial para não só com os animes, mas também com os tokusatsu também, né? Que fizeram muito sucesso no Brasil. Perdão, a minha ignorância. sabia que ele ia perguntar. Quem é? Desculpa. Tokusatsu, né? Tokusatsu. Pra quem aí da década de 90 vai lembrar de Jaspion, Changeman. Changeman, Mas é que eu não sei. Spectroman, esse é a minha época. Esse é o famoso Tokusatsu, né? Aqui o outro olhava aqui, eu lembro qual Spectroman tinha um outro. Porque quando você tem animação, né, que é feita literalmente com animes, né, com desenhos, né, você tinha essa personalização, né, com pessoas reais mesmo, que era o Tokusatsu. E o Ninja Jiraiya, o Jiraiya? Jiraiya também. Isso, vi muito. National Kid já é esse também é. Também. Esse é os primórdios. Preto e branco, esse ainda era preto e branco. Os incas venezianos, que eram os adversários. Sabe por que essa história? Essa eu sei. Porque pensaram o seguinte, Inca seria um adversário muito perto, porque Inca foi ali na América do Sul e tal. Veneziano é Inca de Vênus. Né? É Inca venusiano. Era de Venusiano. É de Inca venusiano. Gente, que mistura. Que era você misturar o Inca com um cara que é de Vênus. Aí é um adversário longe, entendeu? Aí o Inca, porra, aqui do Peru, não faz muito sentido, né? Então ele é venusiano. Pode pesquisar aí. Caraca, interessante isso, hein? Veneziano, venusiano. É de Vênus. Que criatividade pra inventar um inimigo, Inventar né? isso lá nos anos 60, né? Que nós somos Parece até antigaço, né? Década de 60. Não, e aqueles efeitos totalmente toscos, né? Do passado. É que hoje você ri, acha engraçado, né? Mas assim. Pô, mas na época era uma coisa Não, assim. Vitor, mas tá voltando. Eu li outro dia no jornal aí, no Globo, Eles... que tá voltando a cultura de game com uma resolução. Retrô, né? Retrô. Voltar ao jogo Agora antigamente. o pessoal fala muito do retro gamer, né? Adoro jogar, Atari. Você tem o gamer, né? Que é o cara que tá mente atualizado com os games da nova geração. Então você tem o retro gamer, né? Que é o cara que Retro gamer. que
é o maneiro. cara especializado em games retrô. Né? Que aí vão falar da quarta geração, quinta, sexta, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, são todas gerações antigas. Você fala do retro games. E assim, agora é natural você pegar, por exemplo, um game que saiu pro Mega Drive, por exemplo, você remasterizar ele. Sim. Você tem a remasterização, então assim, ele tem aquela característica clássica dele, aquela pixelada, né? Sim. Que é outra coisa assim, mas que ele ganha até formato HD, né? Como fala agora, né? É um pixelado, mas ele ganha formato HD. Né? Gourmetizado. Gourmetizado, É um pixelado em HD. Ué. Engraçado, quer dizer, eu frequentava um lugar chamado Casa da Matriz, nem sei se ainda existe a Casa da Matriz. A Casa da Matriz chegava lá, tinha uma sala que era com 2 videogames, era um Super Nintendo e um Atari. Irmão, a sala ficava cheia a noite toda. Tinha sempre alguém querendo jogar ali o Endurozinho. Que era um negócio incrível. Adorava Enduro. Enduro maravilhoso. Aí quando de ele Hero. desceu, ficava só o farolzinho River Raid. Caraca, meu irmão. E aí a parada e é isso, né? Os caras, meio da noitada, ia lá pegar uma cerveja nas décadas passadas também eram lan houses, né? Lan house também, assim. O famoso viradão, né? Quem nunca, né? Pegava aí 7, 8 horas da noite e virava, literalmente o nome viradão por isso, né? Você ficava lá até 6, 7 da manhã, jogando, se divertindo. Eu não. Eu também não fiz viradão, não. Não fez, não? Viradão, não. Eu já fiz, também eram divertidos. Caraca. Jogando Não, quer ver outra coisa que tá acontecendo muito agora? Eu fui na casa de um amigo meu outro dia, ele tinha comprado um videogamezinho desse tamaninho, que é no formato do Super Nintendo. Eu nem sei se é pirata ou se é a própria Nintendo que lançou isso, eu não sei. Tem um oficial tem lançando. 3.528 jogos ali dentro, todo da Nintendo. Não, esse provavelmente não é, não. Esse provavelmente não é, não. Esse não é licenciado. Denúncia! Denúncia! Bilhões. Receita Federal? Bom, na verdade tinha 5 jogos ali. Mas algumas empresas estão fazendo o relançamento dos seus videogames clássicos em modelozinhos. Mega Drive já fez isso, Master System. Eu joguei Mario Kart a noite inteira. Eu ia dizer, Mario Kart eu fiquei com a bolha no dedo. Mario Kart é o desenho da história. É o game da história. Jogar o casquinho ali no jogo que realmente reunia multidões, Mario né? Kart, então, Nintendo 64, então tinha 4 controles, então era maravilhoso. Você poder reunir 4 pessoas jogando todo mundo no mesmo tempo. Dividir aquela tela socializado. 4, né? Quem tinha uma TV... Se ligar aqui agora, eu jogo, hein? Cara, a gente podia ter trazido, hein? Caraca, a gente jogando aqui, ó, um Mario Kart aqui, ó. Não ia ter podcast, né? Não ia ter, ó. Corta que a gente vai jogar aqui. Só isso que eu queria dizer. Aí, posso fazer outra pergunta? Pode, mas claro. Vitor, é uma coisa nada a ver com nada. Eu acho que tem a ver com geek. Eu moro num condomínio que domingo, pelo menos domingo, sabe? Tem um monte de gente com celular... Parece que tá caçando alguma coisa assim. Eu entendi isso. Minha leitura foi essa. É isso? Existe ainda? E é isso? É Pokémon Go? Ainda tá. São hordas de pessoas mais velhas, adultos, senhores. Parece que vem de algum lugar. E é isso mesmo? O que ia fazendo ali? Sim. Eu nunca quis. Eu tenho vergonha de perguntar pra ele. O Pokémon Go é um jogo onde você simula, né, uma caçada Pokémon. Né, mas por que eles estão no meu condomínio, Pokémon? Por que eles foram pra lá? Eles ficam. Por que eles estão no meu Eles condomínio? ficam espalhados. Eles ficam em todos os cantos, amigo. Mas eles entram lá? Deve ter aqui dentro algum Pokémon. Aqui? Se você Se ligar. procurar aqui agora, ligar o aplicativo do Pokémon, né? Deve ter algum lugar por aqui. Tá. Então, por exemplo, e é muito maneiro, desculpa te interromper. Toda? Que, por exemplo, ai, gente. Vai. Quando a gente vai, por exemplo, pra uma região, a gente viajou pra região dos lagos, você vai encontrar muito mais Pokémons de água do que você poder, por exemplo, encontrar aqui. Eles fazem isso ainda, é fantástico. Entendeu? Tem Pokémon que existe na América do Norte, que não existe na América do Sul, por exemplo. Mentira. Da região O norte. cara viaja e faz uma caça de Pokémon lá. Aí ele pode ir lá ir pra um país e pegar um Pokémon específico que só tem lá naquele país. Exatamente, ainda tem o jogo é todo personagem. E aí eu vejo os Pokémons que tu tá pegando e eu fico, caraca, eu tenho esse Pokémon Vocês também. podem desafiar também um ou outro, você pode Tem jogar. batalha Pokémon, Aham. As pessoas se veem, sabem quem tem o também. quê? Eu sei quantos Pokémon você A gente tem. pode trocar Pokémon, amigo. A gente pode trocar? Vender. Não é vender. Eu penso logo no... Caraca, é de Pokémon. Posso vender. Não, que eu tenho muito lá no meu prédio, eu posso vender. Eu vejo hordas. Ai, uma galera, Vitor. Eu sempre fico curioso de ver todo mundo parado e eu vejo o cara, fica assim, celular e caça assim. Eu falei, alguma coisa errada. É porque ele pode estar em cima do ar-condicionado ali. É isso? Ele pode estar em algum lugar. Pô, escondido, lá e vai estar aqui dando mole pra você, você vai pulando aqui, às vezes me pega, não. Você vai caminhando. Pokébola pra pegar, ainda tem isso, né? Pode o quê? Tem que jogar Pokébola. Tem. Na tela do seu celular você vai ter que ficar... Você tem que joga uma acertar parada ele. que- É, você joga uma parada. Ah, não é só aqui, ó. mirar e pegou, Não, capturou. amigo, se você joga com efeito, você ainda tem, né, toda uma situação diferente. Cara, maneiro isso. Pô, eu Vamos vou- baixar.
Vamos baixar? É só baixar? É só baixar o aplicativo e jogar. Vamos, depois a gente baixa aqui. Tá, quando acabar aqui a gente vai... Vamos sair. Vou sair daqui até o carro, procurando. Vagas, caraca. Não, no centro do Rio, imagina. Eu vou cheio de Pokémon e sem celular, né? Provavelmente confundir alguém com um Pokémon e achar que vai Também. capturar. Não, é possível. Numa feira é fácil, né? Não, porque tem um cosplay, não tem a galera que se veste e tal. Pô, essa é uma boa pergunta, cara. Cosplay é uma parada muito interessante. Rigorosa, a galera leva a sério, não leva? Não, Tem uma gente que vez leva seriamente o cosplay mesmo. Como é que é pra você ser um cosplay? Bom, primeiro explica pra galera o que é o cosplay, porque eu, por exemplo, vi uma pessoa me explicar. O que é um cosplay? Cosplay é a roupa, né? Vamos primeiro posicionar. O cosplayer, né? É a pessoa que realmente ela se propõe a usar uma roupa do seu personagem favorito, né? Então ela vai vestir o cosplay, né? Que é a sua roupa. Então ela pode fazer aí desde uma coisa mais simples, apenas para se divertir, ou ela pode fazer uma coisa mais sofisticada, com detalhes, né? Nesses eventos aqui que a gente tem até o que a gente chama de cospobre, né? Para quem não tem dinheiro para fazer um cosplay, né? Então ele faz um cospobre, né? Que você vê literalmente são coisas bem rústicas, meio usar o termo rústico para ficar mais bonitinho. Feito em casa, né? Bem amador, assim. ser né? leve. Mas é porque assim, porque existe um mercado de cosplay, né? Você... Não, eu me lembro, inclusive, porque o Vitor, quando a gente fez a feira, ele falou, olha, a gente tem duas opções. Tem várias opções, né? Mas assim, acho que acontece. Hoje a gente contrata alguns, né? Ele já contrata para as feiras dele, já tem alguns que ele conhece, né? E tal, que ele paga o cara, tem um valor X por dia. Que são, né? Que são os caras mais profissionais. Isso. Mas quando você abre e fala assim pra galera, e é um mercado, né? Um grupo tão maneiro e tão grande. Se você bota, se eu botar lá no meu perfil que eu vou estar fazendo uma feira em tal lugar e ela é aberta pra quem quiser aparecer, cosplay, vai brotar uma galera do nada. Né? Atraída por aquilo. Fantasiada, posso falar fantasiado? Não tem problema? Pode, Cosplay, não tem... né? Porque, e vai aparecer. Sim. Então você vai ter uma galera que vai brotar, que dá um brilho no evento, óbvio, né? Imagina, você contrata 3 cosplay, mas tem 20. Né, adolescente lá, ou pessoas mais velhas, porque é isso que depois eu vou te fazer essa pergunta, mas... Cara, e a parada é incrível. E aí eu me lembro do Vitor, e eu vou te pedir pra explicar isso, como é que funciona isso. Não é qualquer um também que vira um cosplay que você vai contratar. E aí você vai me explicando uma vez, né, quem é o melhor cosplay? Como é que é um cosplay profissional? Quem é esse cara que você procura e que você contrata pra tua feira, por exemplo? Normalmente a gente vê muito em redes sociais, né? A gente vê os perfis profissionais deles são divulgados. Alguns são bem conhecidos do público geek nerd também, né? Já frequentam outras feiras também. Participam muito de concursos cosplay também, né? Que no concurso você realmente tem a oportunidade de conhecer os perfis dessas pessoas. Então tem gente realmente que já começa a trabalhar mesmo, a viver mesmo com esse tipo de mercado. Então, o dinheiro que ela ganha das premiações, ela investe em outros cosplays, por exemplo, né? Outras roupas também. Então, perfis em redes sociais é principalmente... E o boca a boca também, né? Aquele conhecido também, né? Que tá começando agora também. Esses são... Acho que é o jeito mais fácil de você conseguir encontrar esses profissionais. Não é porque eu acho que eu não fiz a pergunta certa. Então eu vou falar o que tu me contou e aí você desenvolve. Com a parada que ele falou assim, cara, tem um cosplay, que é o cara que se fantasia perfeitamente. É um Homem-Aranha. Isso. O cara também tem a roupa do Homem-Aranha, acabou. Ele é um Homem-Aranha. Se ele comprar uma boa roupa, ele é um Homem-Aranha. Mas o bom cosplay mesmo é aquele que estuda o personagem e sabe, por exemplo, como ele se movimenta. Porque uma coisa é fazer um Homem-Aranha, eu tô de Homem-Aranha. Outra coisa é eu me agachar igual um Homem-Aranha, eu olhar igual um Homem-Aranha, né? Os movimentos de corpo do Homem-Aranha. Você é ator mesmo, né? Exato, era aí que eu queria chegar. Interpretação, o cosplay é um ator. O ator, realmente. Ele isso? tem a interpretação acho que a interpretação, acho que é a parte principal do que a roupa qualquer um pode vestir realmente, né? Mas a interpretação realmente é o que faz o diferencial dele. Tanto que existem concursos cosplay que você ou só apenas um desfile, né, aquela coisa mais simples para você poder apresentar realmente a sua roupa, e tem uns mais elaborados que você realmente você posiciona, por exemplo, uma frase clássica de um filme ou de uma animação, e que ele faz a interpretação lá na hora, né, com os trejeitos, as suas performances. Que nem eu fazendo aqui no início do nosso episódio, eu chamei o Sasuke. Não, eles fazem bem feito. Eu tentei, pô, eu tentei. Não, Vitor. Vou voltar aqui,
botar cheio de plástico aqui no próximo episódio, igualzinho o Naruto, vocês vão ver só. Porque tem uma galera que faz, gente. Tem uma galera que é tão Tem a pilhada. corrida Naruto também. Tem o quê? Tem a corrida Naruto também, né? Porque o personagem ele é conhecido principalmente por causa das corridas, né? Aí então o pessoal criou a corrida Naruto. Vira e mexe tem aqui no Rio de Janeiro. Vários Narutos reunidos, todos eles correndo. E é sempre do mesmo formato, que a gente tem que jogar o braço pra trás, né? E ficar correndo. Caraca, que maneiro. Isso porque eu nem gosto de Naruto, tá, gente? Eu sou Dragon Ball. Sou Dragon Ball, é eu sou do time Dragon Ball. Eu sou do time Dragon Ball, claro, óbvio, é muito melhor. Caraca, Não me olha. julguem, Eu gosto. não me cancelem, Meu gente. Deus, eu tô boiando. Vem cá, Naruto. Naruto é o nome do desenho? Sim. É o personagem e o desenho. né? E o desenho? É o o Dragon desenho, Ball é aham. concorrente? Eu não entendi isso aí. Sim, são Qual foi a animações brincadeira que eu não entendi? Cara, é tipo o Caverna É piada do Dragão, interna? Caverna do Dragão e Smurfs, pô. São desenhos diferentes. Ah, propósitos tá. diferentes. Mas não Eles tem se uma encontram, competição. Não se encontram no meio do caminho e brigam. tá. Eu não encontrei nada, mas Seria legal, hein? O Naruto versus quem? O Zodiac. Ah, mas fizeram isso, um super-herói, não fizeram? Um contra o outro? É, DC versus Marvel. Não teve negócio desse? Teve, não teve? Desse Marvel tem... Batman versus Super-Homem. Tem um paralelo também, Goku vs perdão, então, Superman a vergonha, também. passei. Hã? Esse Goku vs Superman também é um clássico também. Ah, pra ele, existe? porque é assim, na verdade, não existe uma animação, mas existe essa cena, né? Não entendi o Que as curso. pessoas ficam lá assim, quem venceria essa batalha, né? Goku ou Superman? E alguém né? vai lá e anima esse negócio. E aí isso fica aí em fóruns aí, essa discussão eterna, quem ganharia e nunca ninguém chega à conclusão. Tem 1000 fóruns sobre esse assunto? Muitos. Você encontra na internet discussões assim. Infinitos, né? Infinitos. Aham. Cara, mas aonde? Qual rede Agora, social? a galera vai pra onde? Eu acho que, principalmente redes sociais que você tem ali com o objetivo de você poder bater papo, né? Talvez o Twitter agora tá um pouco... Tá caidinho. O Tá Twitter caidinho. agora tá começando a subir um pouquinho, caidinho, crescer, né? Facebook antigamente tinha muitos desses fóruns. Comunidades, também, né? Comunidades pra poder... Comunidade é da época do Orkut. Orkut. Comunidade do Orkut. Acho que o Facebook é uma coisa parecida também. Também você consegue debater. E eu acho legal os eventos bacanas pra isso, pra debater, ter esse tipo de debate. Né? Não, Feira Contra alguém Geek é que Feira muito Geek maneiro. Tem bacana briga? isso. Hã? Tem briga? Tem discussão. Tem? Em que sentido? Mas se o Naruto encontra o Sasuke, não vai ter briga. Não, mas não, é verdade mesmo. de Ficar um incomodado Assim, com o outro. Tem, existe- essa rivalidade de personagem chega à vida real? Acho que chega, sim. Claro que tem. Olha que Eu acho loucura, que todo não. De uma universo maneira vai ter, saudável, que é isso? até o limite onde pode. A De maneira vaidade, saudável, gente. tem. Vaidade, eu me lembro sempre. Vaidade, né? A melhor cena pra mim do Advogado do Diabo é a última, né? Que ele olha e fala, vaidade, meu pecado predileto. É igual o Patino, clássico, né? Porque é isso, assim, o cara chega ali, o cara é o Naruto. Chega o outro Naruto, os caras estão ali numa disputa, né? Não deixa de ser. Não é faz verdade? sentido. Claro que vai ter, ainda mais numa parada dessa que eu falei. Você conhece alguém? Que eu embalar essa pergunta que aí tem um pouco a ver com isso. Alguém que fez plástica, que não sei o que levou né? Que investiu num limite, talvez, que assim, não existe esse limite, né? É porque eu vi uma vez, eu vou explicar aqui. O que humano? É isso, porque assim, eu vi uma vez, tem aquele programa de televisão, que são dois médicos que ficam auxiliando, são dois cirurgiões, e aí a pessoa chega com alguma questão e eles tentam melhorar, seja no nariz e tal, sei o quê. E aí eu vi um episódio que era uma menina, que ela tava querendo ficar muito idêntica a uma determinada, ela queria ser cosplay de uma, não sei qual é a personagem, e ela queria fazer mais uma, ela tinha feito, sei lá, 28 cirurgias plásticas pra ficar idêntica a tal personagem. Cara, e aí é um pouco disso, é a vaidade, é querer chegar naquilo. E aí passa um pouco daquilo que a gente considera do saudável. Talvez, É óbvio que isso é relativo, relativo. mas, gente, né? Você conhece alguém que você fala, cara... Algumas modificações assim mais simples, por exemplo, como pintar o cabelo, né, um corte de cabelo, né, talvez uma barba, o cavanhaque, uma coisa assim, mais simples, né? Eu acho que é até aceitável, né? Acho que a cirurgia realmente é uma coisa mais... É uma coisa realmente que eu não... Angela eu lembro, Bismarck assim, é geek? Se a questão é cirurgia, a associação é essa? Porque eu não entendi. Eu quero deixar claro que cada um faz o que quer da Faz o que própria vida, a quer, gente não. tá discutindo Inclusive, aqui. Angela Bismarck também. Também, né? Deixar bem claro, né? Eu quero contratar. Quero fazer uma festa pra minha filha Amanda, pequena Amanda. Eu quero contratar uma galera geek. É caro uma festa dessa? Com personagens maneiros e tal? Eu tô falando que Não, eu acho que você pode improvisar também, né? Eu acho que Você que bacana trabalha com também evento. você poder acho que legal também você improvisar também, né? Coisas simples também. Eu acho que quando você, por exemplo, vê uma galera que gosta, por exemplo, de Star Wars, por exemplo, você se reúne, né? Eu acho que o bacana é isso, é bater um papo sobre a nova trilogia, se gostou, se não gostou. Você tá ali conversando. Eu acho eu acho que o brilho do Mundo Geek Nerd é isso. Eu acho que é manter um pouco dessa questão de você conversar sobre sua série favorita, né? Manter
essa conexão, né? Porque acaba virando uma conexão. Tem gente que se aprofunda também. O Jorge Lucas, por exemplo, escreve muito bem. A trilogia principal dele é riquíssima, cheia de detalhes. Então, aí quem se aprofunda, agora tem o universo expandido do Star Wars também, né? Então tem mais livros, tem mais conteúdos também. Então, quando você aproveita, você se reúne para poder conversar sobre isso. Nossa, e estou falando de uma saga, né? Sim, ainda quando você tenta... Não, esse falando de rivalidade, lembrei de uma. Eu adolescente, era Star Wars. E tinha aquela coisa do Jornada das Estrelas. Jornada das Estrelas, Vocês tinham isso? Vocês tinham foi. isso? Que era quem via um, não via bem o outro. Né? Eu era Star Wars. E eu torcia a cara eu torcia a cara pro Star Trek, né? Eu não gostava, não curtia aquilo. Não gostava. Essa é boa, Spock, essa é né? boa. Não era esse? Senhor Spock, né? Seu Spock. Falecido, não muito tempo. Não muito tempo. Não muito tempo. A Dorelinha Pontiagudo. Grande ator. Mas eu gostava do Star Wars. E esse universo expandido veio a partir dos anos 2000, né? Que foi quando Sim, vários filmes a mais, né? Principalmente quando a Disney adquiriu, né? A A Disney, Disney adquiriu. é. Ela comprou a George Lucas, ela comprou a Lucasfilm, né? E aí então ela começou muita coisa, né? A respeito desse universo expandido. E se você parar e pensar, realmente tem muita coisa, né? A saga Star Wars ela é tão complexa, né, que ela parece literalmente... Ela é completa, mas parece que está no meio. Né? Então, assim, as pessoas se perguntam, né, coisas assim do tipo, por exemplo, como é que foi, entre aspas, a era medieval no mundo Star Wars, né? Porque se naquele momento eles já estavam viajando planetas, né, o que eles faziam no período medieval deles, né? Será que já tinham avançado primeiro para a lua deles? Né? Tem coisas assim que você se interroga. Como é que é o período pré-histórico do universo Star Wars, né? Será que os primeiros já andavam de nave dentro do planeta? É coisa assim que você se interroga e você se questiona, né? E aí você vai fluindo mais a imaginação e levando isso aí ao infinito, né? O que eu acho maneiro nessa questão dessa transição, né, que a gente já falou há muito tempo, do nerd pro geek, né? É porque, por exemplo, hoje eu converso com os meus alunos, né, os meus professores, assim, tipo, com muito mais tranquilidade, eu, adulta, né, e eles falam assim, caraca, a professora viu série tal, viu não sei o quê, né, do que, por exemplo, eu me sentia confortável quando eu era mais nova, porque eu era nerd. Né? Então, assim, foi o que você falou, era um universo muito típico para meninos. Reprimido. É isso. Das mulheres. E os meninos ficavam, que eu até citei, né, a galera os personagens principais da série do Stranger Things, que eles são os meninos nerds da escola que jogam D&D no porão. Né? E eu me via muito nisso. Né? Porque eu era a menina que jogava com os meninos nerds da escola. Né? Eu sou da época, cara, isso é muito antigo, de jogar RPG de livro, sabe? Sim, RPG de mesa, muito bom. Eu tive. Muito bom. RPG de muito mesa, bom. de jogar carta de Magic, Hoje sabe? tem Roleplay game, Vai? né? Hoje tem professores, por exemplo, que já usam as técnicas de RPG para aplicar dentro da sala de aula. Gamificar, né? Gamificar para a você ação, aprender eu conheço quem química, faz física, matemática, história, geografia. Dá para